Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos nos aproximando aí já da metade do mês de fevereiro, daqui a pouco março, tudo começa, enfim. E é um ano importante, um ano que nós vamos ter no Brasil a mais importante eleição da República. Então temos que pensar muito bem o que nós queremos, voltar ao passado de roubalheira e tal, ou então continuar marchando rumo à garantia das liberdades individuais de um país mais honesto, né? E essas são as coisas que hoje vão nos animar a partir de hoje para o mês de outubro. Bom, nós vamos começar sempre aqui o programa, claro, sobre um assunto específico, que nesta área da área empresarial, na área da contabilidade, e neste momento empresarial de hoje, Giovanni D'Agostino, que bom, Giovanni, te ver aqui. Prazer é meu. Estava meio desaparecido, né? Tu estava na praia? Nessa época do ano aí a gente frequenta bastante o litoral. Muito churrasquinho. Na medida do possível, muito né? churrasco. Tem que ter um churrasquinho, né? Faz parte da nossa cultura. É verdade. Bom, Giovanni, todo o início do ano, naturalmente, as pessoas começam a fazer suas previsões e tal, o seu planejamento para o ano e tal. As empresas, em função de tudo que nós temos de complexidade da área tributária no Brasil, tal, as empresas têm que ter um setor de planejamento fiscal para enfrentar, né, as coisas, as idiosincrasias, digamos assim, do setor público e, sobretudo, da área fiscal. Este planejamento tributário, planejamento de início do ano, é fundamental. O planejamento fiscal das empresas é fundamental. O nosso sócio majoritário sempre é o governo, não é? Então, mesmo a empresa estando deficitária, né, ele leva a parte dele. O sócio não sacando dividendos, porque não tem dividendos para sacar, ainda assim o governo leva o quinhão dele, e não é pequeno o quinhão dele, não é? Então, uma má opção da forma de tributação pode fazer com uma empresa, daqui a pouco, perca ali a lucratividade esperada para o ano todo. Então, é um trabalho de suma importância, o planejamento fiscal, não é? E a opção da forma de tributação da empresa, via de regra, ela se estende ao longo do ano calendário, né? E ela se dá no início do ano, tá? Em janeiro, né, que já passou janeiro, é o tempo para as empresas escolherem se vão recolher os impostos ou não através do Simples Nacional, não é? Então, nós temos ali o período de janeiro para fazer essa definição. Passado o mês de janeiro e a empresa não está no Simples Nacional, então ela tem outros desafios para cumprir. Porque fora do sistema simplificado de tributação, nós temos ali modalidades de taxação diferente, não é? Nós temos, por exemplo, uma situação, não sei se já ouvisse falar na desoneração da folha de pagamento. Claro. E, aliás, uma coisa que foi renovada, muito bem renovada, vai abranger 17 segmentos da economia e com um número de quase 6 milhões de empregos garantidos. Exatamente. Então, o nome desse tributo é Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, a CPRB. Né? O que ela substitui? Ela substitui os 20% de previdência social incidente sobre a folha de pagamento de salários, né? Então, a empresa, ela opta ou paga 20% sobre a folha salarial ou paga uma determinada alíquota sobre o faturamento. Até 4%. Até 4,5%. 4,5%. Todas as empresas podem fazer essa opção? Não são todas as empresas, né? Como o senhor comentou antes, são alguns segmentos. Então, nós temos as transportadoras, né? Nós temos a construção civil, nós temos o call center, empresas jornalísticas, nós temos diversos produtos, né? As indústrias que fabricam diversos produtos arrolados nos anexos da lei número 12.546 pode fazer essa opção, não é? E qual é o tempo para fazer essa opção? O tempo para fazer essa opção é até o dia 20 de fevereiro. Opa! É até o dia 20 de fevereiro. Então, no dia 20 de fevereiro, para as empresas que estão enquadráveis nessa possibilidade, fazem a opção através do pagamento da Previdência Social. Então, dia 20 de fevereiro, que é quando vence a Previdência Social referente à competência de janeiro, a empresa faz a opção. Se ela fizer a opção de pagar os 20% patronal sobre a folha de pagamento de salários, no dia 20 de janeiro ela vai fazer essa opção através do pagamento dessa contribuição. Ou, se ela preferir fazer o pagamento ao longo do ano pelo regime da contribuição previdenciária substitutiva, ela vai fazer também no dia 20 de janeiro, não é? Vai aí uma dica. E se a empresa está em dúvida
e resolver postergar a opção, não fazendo o pagamento dia 20 de janeiro, como é que fica? Não é? Como é que fica? A Receita Federal tem um entendimento que se a empresa não fizer o pagamento tempestivo no dia 20 de janeiro, vale o pagamento da Previdência Social sobre a folha de pagamento de salários, né? Então vai o alerta, né? É um posicionamento discutível esse da Receita Federal, mas se a empresa deixar de fazer o pagamento no dia 20 de fevereiro para postergar essa opção, né? Essa escolha para depois, pode acontecer da Receita Federal, então, considerar que tenha que fazer a tributação pela folha de pagamento. Bom, mas a gente sabe que no Brasil, daqui a pouco, vale até o dia 20, tá? Casualmente, essa semana que é a última, né? Nós estamos na semana última, que antecede esse prazo. Mas nós sabemos que aqui no Brasil sempre se resolve, se estende o prazo. Há possibilidade de se estender esse prazo, que nós sabemos que as pessoas... É como tu falaste, né? O camarada não, dia 20 e tal, depois até lá... Aí o cara passa, ele quer fazer, mas ele não fez. Há uma possibilidade de extensão deste prazo? O que acontece? A legislação, ela estabelece que a opção da tributação da contribuição previdenciária à receita bruta se dá pelo pagamento, né, pelo pagamento dessa modalidade de tributação no primeiro mês do ano. Tá? Então, o primeiro mês do ano é janeiro, que vence no dia 20 de fevereiro. É isso que diz a lei, não é? A Receita Federal diz que o pagamento tem que ser tempestivo. No tempo devido. No tempo devido. E a lei estabelece que é o dia 20 de fevereiro e nunca foi alterada, desde a instituição dessa legislação, nunca foi alterada a data. É importante, então isso que tu fala é muito importante para aqueles empresários que estão nos assistindo agora, né, que querem fazer, mas ainda não fizeram. Quer dizer, o negócio é fazer porque não há um histórico de extensão desse prazo. Não é isso? Não há histórico de extensão desse prazo, né? Então, mas é importante também ressaltar, da análise, né? Porque empresas que eventualmente terceirizem a sua mão de obra, né? Contratam, pejotizam a sua mão de obra, talvez não seja vantagem optar pela tributação previdenciária através do faturamento, né? Veja bem, nós temos 20% sobre a folha da massa salarial, ou uma determinada alíquota, né, que vai de 2% até 4,5% sobre o faturamento. Então, é muito importante que seja feita a devida análise, né, para que a empresa pague menos imposto dentro da lei. Né? É por isso que é importante dentro da empresa o setor de contabilidade e o corpo de advogados, né? Porque isso aí tem questão contábil, né? Tem questões técnicas, né? Da própria contabilidade, da própria relação do fisco e tal com as empresas, mas também tem efeitos jurídicos, tem reações jurídicas, tem causas jurídicas e tem consequências jurídicas nisso. É por isso que o empresário tem que estar muito ciente disso e usar, né, essa mão de obra especializada, no caso da contabilidade, para esse alerta e para fazer com que a empresa possa pagar aquilo que deve, mas pagar aquilo que deve, não pagar nem menos e nem mais. E, de preferência, pagar o menos possível. O menos possível, claro. Possível. Dentro da lei, né? Quer dizer, a questão de pagar menos é dentro da lei. Nenhum empresário honesto, e nós tratamos aqui em tese com empresários honestos, né? Vai querer pagar fora daquilo que estabelece a lei, mas ele não pode pagar nem mais e não pode pagar menos. É isso aí, Silvio Lopes. Porque comprar briga com a Receita é brabo, né? Ainda mais agora, né? Tudo informatizado, ela sabe tudo das coisas, nossos passos, nossos caminhos. Quer dizer, é muito difícil. Antigamente, o camarada podia fazer isso. Né? Ele, de certa maneira, frustrava muitas vezes, quer dizer, burlava muito o sistema. Isso aconteceu, a gente sabe que aconteceu, porque não havia esse processo todo de acompanhamento, de informatização, de tecnologia. E hoje nós estamos sendo muito bem vigiados também nessa área. Fazendo esse breve retrospecto, digressão, né? Muito se ouvia ali nos anos 80, nos anos 90, né, que a carga tributária do Brasil ela era alta, porque tinha um grande índice de evasão fiscal. Né? Agora que esse índice de evasão fiscal reduziu, né, muito por conta da informatização e da eficiência das administrações tributárias, essa é a verdade, com esse cruzamento, com essa gama de informações, ao invés de reduzir a carga tributária, porque se sonega menos, né, aumentou ainda mais a carga tributária. É verdade. Giovanni, obrigado pela tua presença. Felicidades para ti, para o teu time. Como é que está o teu time aí? Meu time está tentando se acertar ainda, não está nos eixos. Tá, tem muito índio para pouco cacique, muito cacique para pouco índio lá. É, por aí. Um forte abraço. Obrigado, Giovanni. Um abraço, então. Olá.
A literatura é vasta. Este livro é apenas um dos que alertam para o poder extraordinário que temos para vencer na vida. O poder da mente. O poder natural que constitui o mais espetacular imunizante contra a maioria das doenças e enfermidades espirituais ou corpóreas. A psicoterapia tem avançado e hoje aproxima ciência e espiritualidade para desvendar esse mistério da mente, pela via da psicocinese. Nesses tempos de difusão do medo da Covid, use esse instrumento poderoso que Deus te deu. O que temo me acontece. Foi Ele quem sentenciou na sua palavra. Afaste o medo da doença, da morte, da tragédia e sua vida nunca mais será a mesma. Você vai adorar o livramento sobre os fantasmas que a sociedade te apresenta e que, no fim, são apenas meios de submissão social. Seja esperto, não caia nesse conto e será feliz. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse espaço aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, eu estou recebendo aqui uma representante lá da Russell Bedford, que é supervisora contabilidade contábil lá da Russell Bedford, essa extraordinária empresa aí que presta um serviço também inestimável ao mercado financeiro, mercado produtivo, ao mercado empresarial. Mariane Petri, muito obrigado pela tua presença, Mariane, pela tua presença aqui para falar sobre um assunto importante da Russell, né? E antes de falar sobre esse assunto, eu quero dizer que a Mariane é filha de um uruguaianense como eu, seu Romário Rodrigues e a dona Maria Marlise, ambos já falecidos, lamentavelmente, mas deram um fruto maravilhoso que é a Mariane Petri, que não é de Uruguaiana, mas nasceu em Porto Alegre. Sim, nasci em Porto Alegre. O pai de Uruguaiana. Exato. Primeiramente, bom dia, Silvia. Obrigada pelo convite da Russell, seu. É um prazer estar aqui. E sim, nasci em Porto Alegre, em 1988. Raízes de Uruguaiana, né? E sim, tenho presente legal. as raízes bem fortes de Uruguaiana, muito bom. Que as tradições são bem fortes. Né? O pessoal é bem apegado às tradições da Uruguaiana. E é um prazer ter a honra de conhecer, de fazer parte dessas tradições. Perfeitamente. Bom, Mariane, tu é supervisora contábil da Russell. E, naturalmente, que há uma importância muito grande que vem crescendo mais da tecnologia no setor da contabilidade. Nós temos um espaço aqui, há muitos anos, que se destina, naturalmente, a explorar esses assuntos da área de contabilidade que são fundamentais para a nossa vida empresarial, nossa vida, enfim, a nossa vida familiar, porque milhões de pessoas vivem, né, da contabilidade. E a importância da tecnologia, essa aplicabilidade da tecnologia nessa área é fundamental e cresce mais em importância à medida que avança o tempo. Exatamente. E hoje não tem como pensar em contabilidade sem que a gente pense em tecnologia, né? Ela está presente em vários sentidos e isso só tem avançado, tanto na parte técnica quanto na parte de comunicação. Então, a gente só tem ganhado bons frutos com essas tecnologias, otimização de processos, diminuindo erros, sem tanta interação humana. Então, são muitas as melhorias. E o cara tem que, na verdade, assim como tu és, né, a maioria o pessoal da roça normalmente é um pessoal qualificadíssimo, né, ele é preparado para isso. Então, tem que ter uma afinidade muito grande do profissional com os instrumentos da tecnologia aplicados à contabilidade. Isso exige muito preparo também. Exatamente. De forma que, assim, se a gente não utilizar as ferramentas que a gente tem hoje, que são diversas ferramentas, no seu potencial máximo, a gente acaba retrocedendo e acaba de volta a trabalhos manuais, de volta a
as chances de não evoluir, né? Porque retrocede, a gente acaba manuseando, fazendo tudo manual mesmo. Na verdade, o trabalho, digamos assim, tradicional, eu sou economista, mas tive contabilidade na minha carreira profissional, como a área de contabilidade e administração tem cadeiras de contabilidade. Era um trabalho muito maçante, tradicionalmente. Hoje, ele abre muitas perspectivas de criatividade, né, do profissional. Isso exige essa qualificação do profissional e é um atrativo a mais da profissão. Exatamente. Acaba havendo uma mudança também dos profissionais, né, envolvidos. Antes era muito maçante, a gente fazia muitas atividades repetitivas. Relatórios. Exato, e lançamentos, o input manual das informações, né, quando a gente começou a utilizar o sistema. Hoje em dia, a gente acaba tendo muito mais tarefas cognitivas, onde a gente tem que pensar, refletir, conciliar e analisar, ao invés daquele trabalho maçante, manual. Então, é muito interessante e vale muito a pena a gente estar sempre integrado com essas tecnologias, sempre se atualizando, porque a gente só tem a ganhar. Interessante tu colocasse uma coisa aí. Eu me lembro, quando eu fiz meu curso de economia, lá na década de 70, no começo, no setor de contabilidade, na Unicinos, onde eu me formei, tinha o setor da contabilidade, era o pessoal da área de contábeis, né? E era muito pouca participação das mulheres, quer dizer, não era, digamos assim, uma profissão que atraía as mulheres. Hoje nós vemos na contabilidade um número extraordinário, expressivo, acho muito mais de mulheres do que de homens. Eu percebo também que, sim, colegas, eu tenho muito mais colegas mulheres, desde a época da faculdade, mas sim, houve um movimento, né? Houve essa mudança bem interessante, bastante sim, mulheres. É verdade. Uma outra coisa interessante é o seguinte, antigamente, não é o teu tempo, né? Mas eu sou desse tempo, e quando o profissional ele era empregado na empresa, o chefe chegava para ele e dizia assim, olha, eu te contratei aqui para te trabalhar, não para pensar. Hoje isso mudou, graças a Deus. A empresa hoje ela quer cérebros, ela quer pessoas que pensem, né? Então houve uma mudança muito grande do ponto de vista da questão da percepção empresarial sobre o mercado de trabalho. Eles estão exigindo hoje profissionais que pensem, como tu, como profissionais da Russell, né, que são contratados e trazem toda essa bagagem de criatividade, de evolução cognitiva para pensar as coisas, porque isto acaba criando instrumentos mais facilitadores, né, e que atraem a clientela, afinal. Sim, com certeza. Lá na Russell é muito interessante essa questão, porque a tecnologia nos ajudou de várias formas. Uma delas é a comunicação. Então, facilitou, aproximou o cliente. Né? A gente, num primeiro momento que o cliente já começa conosco, a gente já cria grupos de comunicação, onde a informação é solicitada pelo cliente e a equipe, por ser multidisciplinar, a primeira pessoa que vê já entra em contato com o cliente mais breve e dá um retorno bem mais breve. Então, isso facilitou muito a comunicação. E é importante, né, Mariana, é que o profissional como tu, assim, por exemplo, que tem essa percepção do mercado, quando tu trabalha um cliente e vê que o cliente não só está interessado, mas ele está respondendo aos processos todos, isso torna o profissional mais tranquilo, mais sereno e muito mais realizado. Quer dizer, é um propulsor também da motivação dentro da empresa. Com certeza. A tecnologia nos ajudou nisso também, porque hoje a gente, otimizando processos, a gente aumentando a nossa produtividade também, a gente tem mais tempo de analisar, mais tempo também de aproximar, estreitar laços com o cliente para que a gente possa entender melhor o negócio dele e dar um retorno melhor e mais objetivo de como ele evoluir no negócio dele. Então, tudo isso é benefício da tecnologia. E, na verdade, assim, digamos assim, o colaborador da Russell, no caso, né, ele também se sente prestigiado com isso na medida em que ele não é apenas um instrumento, mas ele é fundamental no processo todo. E isso que é importante passar isso também para o corpo de colaboradores, que cada um tem o seu papel, a sua importância na engrenagem toda. Que que fale compromete toda a engrenagem. Então, portanto, eu acho que esse é o recado, eu acho que tenho certeza que o pessoal da liderança da Russell transmite a todos vocês, é exatamente isso, ou seja, cada um tem a sua fundamental importância para o processo todo, para que ele possa começar, ter andamento e finalizar.
Exato, somos todos parte de um todo. Existe um objetivo maior e cada um tem a sua importância e tem as suas qualidades. Então, a Russell tem isso de muito positivo. Ela acaba nos desenvolvendo, nos avaliando constantemente para que a gente desenvolva pontos onde a gente tenha a melhorar e também onde a gente possa dedicar mais o que a gente tem mais facilidade. Então, tem os dois lados. Vamos usar a Mariane nessa parte onde ela desenvolve bem melhor essa tarefa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse ponto também a desenvolver. Vamos trabalhar também para que a gente possa melhorar esse profissional. E todos crescem juntos. Com certeza. E é interessante, né, Mariane, porque esse processo todo, nós sabemos que a tecnologia, a de hoje, não vai ser igual a de amanhã. Quer dizer, há um dado que de cada 10 anos, um número expressivo de processos novos acabam sendo incorporados ao mercado que não estavam na agenda há 10 anos atrás. E isso acontece. Então, essa propulsão toda, essa inovação toda, ela exige uma chamada educação continuada do profissional. Tu está sempre aprendendo e buscando aprender, porque senão tu fica para trás. Sim. Para teres uma ideia, hoje em dia a tecnologia ela tem avançado tanto que há pouco tempo a gente começou com a robotização, a automação de processos. Hoje em dia, a gente já utiliza inteligência artificial. A gente tem sistemas que ele calcula a folha, ele já manda o e-mail para o cliente com a folha. Tudo integrado, tudo vinculado. E a gente já está a tal ponto onde o sistema está conectado com programas da Receita Federal. Então, ele emite automaticamente, conforme programado, todo final do mês, uma nova CND, né? Uma nova situação fiscal. Tudo programado, sem que haja interação, tudo programado e depois dali para frente, sem que haja interação humana, aquelas tarefas são cumpridas. Você trabalhaste em home office também ou ainda está trabalhando, digamos assim, parcialmente, home office e presencialmente? Hoje a gente está num sistema híbrido, tanto presencial quanto home office, e a tecnologia também nos trouxe mais benefícios da proximidade. A Russell utiliza o metaverso, então a gente faz reuniões, a gente interage através de um mundo virtual, sendo que às vezes tem colegas que a gente nem conhece pessoalmente e o tempo vai fazendo com que a gente, estando home office, todo mundo variando, fazendo com que pessoalmente a gente não se conheça. Então, através de ferramentas... Tem aquela afinidade, né, pela tecnologia. Pela tecnologia, através de ferramentas que existem hoje, como o metaverso, a gente consegue todo mundo interagir, trazer até o cliente, né, para essas novidades que existem, e todo mundo tem benefício. Perfeito. Aproxima. E principalmente o cliente, né? Que, na verdade, o cliente que é a razão de todo esse esforço que a Russell faz, não é isso? Exato. A gente está aqui para ajudar sonhos a se tornar realidade. Isso, Essa é o nosso grande objetivo. Então, toda essa tecnologia nos ajuda de várias formas a entender o negócio do cliente e também a ver com mais proximidade a operacionalidade do cliente, como que ele funciona e o que ele realmente precisa para evoluir. Facilitar o trabalho dele, né? Na busca do objetivo do sonho, como tu falaste muito bem aí. Alguma coisa que nós não tocamos aqui que tu gostaria de ressaltar no final, Mariane? Não, mas para finalizar, eu acho interessante falar que, como nós já falamos no início, essa questão da mudança da tecnologia, o que ela nos trouxe, a reflexão é justamente sobre essa mudança dos profissionais e do contexto como um todo. De que a gente acaba hoje não tendo mais tantas funções repetitivas e sim cognitivas, que a gente consegue analisar, que a gente consegue ter mais tempo para otimizar. Pensar, né? Isso que é o negócio, é pensar, usar a mente, né? Para desenvolver o trabalho. Isso é fundamental. Isso é que muitas pessoas têm essa dificuldade hoje de pensar nas coisas. Mariane, obrigado pela tua presença aqui. Sucesso lá. Muito obrigada, Silvio. Muito obrigada a todos. Bom dia. Muito bem. Então tá, é que nós estamos gravando sempre aqui nas quinta-feiras pela manhã. Então, bom dia, boa noite, boa tarde para todos aí que a Mariane está dando para vocês. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro.
É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Mais uma vez aqui explicando sobre o seu direito. Hoje eu gostaria de tratar sobre um tema de direito previdenciário que vem assolando e preocupando muitos segurados. Em agosto de 2021, o INSS editou uma portaria, a Portaria 914, a qual fazia o chamamento dos segurados para fazer a nova perícia, para ver se esses segurados ainda mantinham a sua qualidade de segurado, a sua incapacidade laborativa. O que ocorre? O segurado, nessa situação, deveria entrar em contato com o INSS através do telefone 135 ou então pelo site do Meu INSS para agendar uma perícia para reaver e ver as condições de incapacidade. Aqueles segurados que não fizeram a sua nova perícia, não agendaram essa perícia, tiveram seu benefício suspenso. E agora, 2022, estão tendo que procurar uma ajuda, um profissional, para poder reaver o seu benefício. Então, sugiro que aqueles segurados que tiveram o seu benefício suspenso, esses benefícios são auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade ou então o auxílio-acidente, devem obrigatoriamente procurar um profissional, um especialista em direito previdenciário para poder reater esse teu benefício reajustado e ter esse benefício de forma ativa novamente para que você possa receber os seus benefícios e não ter aí problemas com o INSS. Essa é a nossa dica de hoje. Então, qualquer dúvida, procure um profissional e sugiro que procure um profissional especializado em direito previdenciário. Bom, nesse espaço aqui estamos recebendo o nosso colaborador aqui do programa, o Dr. Gustavo Bernardi. Dr. Gustavo Bernardi, direto lá da Punta del Este do Rio Grande do Sul, que é Atlântida. Atlântida. A Atlântida é conhecida como a Punta del Este do Rio Grande do Sul. Ah, é? Não sabia, Silvio. Que bom. Lá está a nata, né, tia? Nós só passamos por ali, olhamos, abanamos para a nata. Nessa época, o melhor é ficar na praia mesmo. É não sei o que a gente faz aqui. Fevereiro, realmente, eu acho que a pessoa mais sai, né? Porque tem carnaval também no final do mês e tal, e as pessoas... Bom, agora março começa tudo de novo, então eu vou sair em fevereiro. E a praia está bem cheia, eu tenho observado que a praia está bem cheia. Que legal. Bom, mas o doutor Gustavo Bernardi sempre traz aqui um assunto importante para a sociedade toda, não é só para um segmento, tal, não é para a sociedade. Temos um assunto aí que é a questão dos bens públicos. E nós sabemos como é administrar e como são mal administradas as questões que dizem respeito a esse segmento, bens públicos, ou seja, compra, venda, uso, não uso, subutilização, utilização e tal. E tem muitos bens públicos, e isso vai mexer não só com o governo federal, mas também com o governo municipal e o estadual também. Muitos bens públicos que são colocados à venda, não estão desativados, e o Estado muitas vezes está alocando um prédio quando podia estar usando o bem público que está desocupado. Mas esses prédios são prédios imponentes, prédios históricos e tal, tem muitos deles aqui em Porto Alegre, e esses bens para serem vendidos tinha uma situação difícil, o governo não sabia administrar, não tinha, está muito longe do local e tal. E se criou agora, né, Bernardo, uma alternativa criativa e que vai ser eficiente com certeza. Qual é essa? Exatamente, Silvio. A União, Silvio, tem hoje 720 mil imóveis desocupados, né? Ou seja, imóveis que a União não ocupa e que estão à disposição para venda. São prédios que foram, de alguma forma, construídos pela própria União, são prédios que foram dados em dação em pagamento de dívidas tributárias, tomadas em execuções tributárias, etc. A lei de licitações sempre foi muito intrincada aqui no Brasil, né? O governo teria que estabelecer um preço, fazer um edital, publicar esse edital, aguardar os licitantes, julgar a licitação, julgar os recursos de licitação. E sempre houve um problema muito sério quando a gente está falando em patrimônio, porque a União nunca soube quantificar quanto é que vale um determinado bem que está em desuso, para que este edital de licitação tivesse um valor econômico adequado ao valor econômico do bem. A Secretaria Nacional de Desestatização criou um mecanismo novo.
E um mecanismo muito, muito inteligente, Silvio. Nós vamos ter, a partir de amanhã, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o primeiro feirão de bens imóveis da União. São quase 130 imóveis de grande valor econômico. Nós temos imóveis aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Econômicos e históricos, no caso aqui em Porto Alegre. Né? Então, aqui em Porto Alegre nós temos a antiga sede da Justiça Federal, na Praça Rui Barbosa. Nós temos o antigo prédio do INSS, que é ali na Borges de Medeiros. Nós temos Da Rede Ferroviária Federal, aquele ainda está lá desocupado? Está lá ainda, o prédio do Hospital Álvaro Alvim. Sim, lá Álvaro Alvim ali, é. Então, são prédios enormes, de mais de 10 mil metros quadrados. O que a União modificou nesse sistema? Nesse sistema novo, a União apenas informa, olha, eu quero vender estes imóveis aqui, lá no site da Secretaria de Economia, do Ministério da Economia. Quando você encontra um imóvel de interesse, você vai lá e faz uma PAI, que é uma proposta de aquisição de imóvel. Registra lá no site. A União vai ficar aguardando que você junte um laudo independente dizendo quanto que vale aquele imóvel. Depois que você junta este laudo, você faz uma proposta. Daí a União abre a licitação, permitindo que outras pessoas e outras empresas possam adquirir. E olha que interessante, Silvio. Quando você junta esse laudo, você já está informando qual é o valor de mercado do imóvel, porque o laudo é um laudo independente. Quando você está informando qual é o valor de mercado do imóvel e você já faz uma proposta, você baliza... É um parâmetro. Tem um parâmetro, e esse parâmetro é o valor de mercado. Isso é uma mudança de paradigma de como vender imóvel público. Isto é muito interessante, isso traz oportunidades muito boas para o mercado imobiliário aqui do Rio Grande do Sul. Porto Alegre em especial, mas nós temos Vacaria, temos prédios em Torres, nós temos em Santa Maria, existe um antigo aeroporto em Vacaria, com uma área muito nobre, de mais de 1 milhão de metros quadrados, que está lá jogada, está invadida, está à venda agora. Né? Pode fazer um loteamento lá, pode fazer um grande empreendimento lá. O fato é que o que interessa dessa notícia, Silvio, é essa mudança na forma, essa mudança da forma como o gestor público vai fazer a venda do patrimônio público daqui para frente, com a participação da sociedade, com a participação do investidor, do empreendedor, e balizando esses imóveis num valor de mercado adequado para que a economia possa girar, né? E tirando esse passivo da União. Porque a União, além de não conseguir vender esses imóveis, ela tem que contratar segurança, pagar IPTU, porque o IPTU é devido pela União. E pagar... é pesado, prédios enormes. Enormes, né? Pesados, não trazem recurso nenhum. Nós estamos falando de 720 mil imóveis. É muitos imóveis. E com relação a Porto Alegre, isso vai mudar muito, porque tu falaste muito bem aí, o Centro Histórico de Porto Alegre, graças a Deus tem um prefeito agora que está exatamente orientado, e porque teve essa percepção de recuperar o Centro Histórico de Porto Alegre, que é muito bonito. Tem muitas coisas que tem que ser alijadas dali, a gente sabe muito bem disso, ali perto da Rede Ferroviária Federal, ali aquela trope que foi colocada ali pelo PT, nós temos que dar um jeito naquilo, mas esses prédios, em geral, eles estão localizados em pontos estratégicos do Centro Histórico. Observa, fazem poucos dias nós falamos aqui dessa legislação aqui no teu programa. Nós já temos 19 projetos em estudo com relação a esses prédios antigos do Centro Histórico. Por quê? Porque o legislador municipal, a prefeitura, autorizou, então, uma diminuição dos espaços laterais e um melhor aproveitamento das alturas. Claro, isso trouxe, de novo, todo o interesse do empreendedor a empreender no centro novamente, né? Isso que nós estamos falando agora, ou seja, esses imóveis que a União vai vender, nós temos vários no Centro Histórico de Porto Alegre, em que vai ter muito interesse econômico para isso. E digo mais, a Prefeitura agora, a partir de março, vai também fazer uma alienação dos bens da Prefeitura, dos bens do município, para venda em licitação. Tudo assim, evitar o desperdício e aumentar a produtividade do setor público, que é fundamental, né? Hoje nós estamos pagando aí muito pela ineficiência, má administração, má gestão, né? E a falta de percepção dessa questão do setor público. O setor público tem que trabalhar com um viés também do ponto de vista da iniciativa privada, ou seja, buscar sempre a eficiência. E modernizar a forma de gestão. Acho que o que é mais importante entender nessa questão específica é uma forma muito mais moderna de gerir o patrimônio público, né? Isso é muito interessante porque é uma mudança de paradigma do gestor público, né? Perfeito. Geraldo, obrigado pela tua presença aqui, sempre trazendo matéria interessante, né, do ponto de vista não só
do segmento, né, envolvido com a questão, mas também com a sociedade, porque isso aí implica também numa questão toda social. Veja bem, esses prédios, se forem bem utilizados, eles vão fomentar o crescimento e a recuperação de uma área histórica da cidade que é maravilhosa, linda. Né? E isso vai o quê? Isso vai fomentar emprego, gerar riqueza, novas atrações turísticas para a cidade, e isso é fundamental. Exatamente, Silvio, exatamente. Muito obrigado. Então, um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nós vamos conversar agora com o professor Saul Sastre. Professor, muito obrigado pela tua presença aqui, né? Tu já tirou férias ou não? Sempre uma alegria. Silvio, eu estou naquela modernidade, né, Sim. Silvio? Eu parei um pouco no final do ano, depois eu vim fazendo o que o pessoal no comercial chama de TQQ, né? É terça, quarta e quinta. E aí, segunda e sexta, tu trabalha mais online. Mas não, a questão das férias mesmo, ainda não tirei. Mas nem pretendo, porque nesse sistema o ano está iniciando forte para nós lá na empresa, né? E a gente está com muitos projetos esse ano, o brilho no olho, né? Tá bom. Que legal. É uma recuperação, a gente está vendo que a coisa vai acelerar, né? Eu acho que isso é importante. Mas eu queria te fazer uma questão que é a seguinte, olha só, nós sabemos, né, que a pausa no trabalho, quer dizer, as fériasinhas, você dar uma folga, é importante, né, para que as pessoas possam se repensar, possam descansar um pouco, rever as coisas, né, ter uma outra percepção e voltar melhor no trabalho, né? Qual é a importância, digamos assim, de você tirar umas fériasinhas e tal? É importante 30 dias ou diluir isso durante o tempo? Eu faço isso, diluo durante o tempo uma pausa assim, e tal. Mas essa estratégia é fundamental, qualquer das duas. A gente conversa muito com o pessoal de TI, né? E a gente vê assim que o cansaço, a gente na frente do computador, fazendo agenda, conversando, trabalhando, a gente usa o computador para tudo, né? Se vê computador, celular, isso dá um cansaço no final do dia, dá um esgotamento que é necessário, sim, né? A gente parar ali. Mas cada um funciona diferente, né? Se eu, por exemplo, acredito que em 10 dias para mim está o suficiente. Somos iguais. E depois... 10 dias para mim é até demais. Exatamente. Daí começa a encher o saco, começa a ter saudade da rotina e tal. Mas eu gosto, sim, de uma sexta-feira, ou não trabalhar numa sexta-feira e emendar o final de semana intercalados, assim, esporadicamente, muitas vezes. Eu acho muito saudável isso. Então, hoje, mudou, né? Há muito tempo, no século passado, a gente tirava os 30 dias, ou vendia 10 e tirava 20 dias, mas não tinha toda essa tecnologia na nossa volta. Uma outra coisa que está difícil de parar é o WhatsApp, porque tu está ali... Aí tu tem que desligar do telefone, né? Isso é um exercício, é um novo hábito que a gente tem que ter, se desvencilhar. Mas eu tenho chegado no final do dia mais cansado e o que me faz recuperar um pouco são as caminhadas à academia, né? Tem que ter o equilíbrio
que se fala do corpo e da Alma, mente e espírito. da alma, né? Então, Nós somos corpo, alma e espírito. Se tu não cuidar dos 3 juntos, não adianta cuidar dos outros 2. tudo é equilíbrio, assim, né? E tu diminui muito a tua produtividade se tu não cuida da tua parte espiritual e corporal. Saul, naturalmente, hoje as empresas estão... eu sou de uma geração mais antiga que a tua, claro, mas em que, como tu disseste, quer dizer, as pessoas tiravam 30 dias, pagavam, muitas delas vendiam 10, tiravam 20 e tal, mas hoje, e aquilo era assim, janeiro era aquela turma, 50% saía para férias, fevereiro os outros 50%. Então, hoje, não só do ponto de vista do trabalhador, mas as empresas, de modo geral, estão muito mais maleáveis em relação a isso. Elas estimulam até as pessoas tirarem períodos assim durante o tempo, né? Porque isso aí eu acho que você percebe que, como tu disseste, quer dizer, às vezes a gente precisa dar uma paradinha e tal, alguns diazinhos, algumas horas e tal, e continuar. Então, já há essa flexibilização das empresas. E muita gente faz isso. Sim, as boas férias, né? Se, por exemplo, tu vai para a Europa, tu vai para o Nordeste brasileiro, tu vai fazer umas férias diferentes, estão fora dos períodos tradicionais, logicamente, claro. Melhores preços e tudo mais. O que impacta um pouco é a escola, que tem casais que têm filhos mais novos, e tal, que filhos mais novos não conseguem fazer. Mas as boas férias hoje, quer ver um período muito ruim de sair, é carnaval. Tudo é caro, tudo é lotado, as estradas são lotadas, né? É mais estresse. Agora, se tu vai, por exemplo, depois do carnaval, aí as praias estão vazias, consegue melhores ofertas. Já em março agora a coisa começa a reduzir, né? E pensando assim, hoje com a globalização, né, é muito mais fácil que antigamente de tu ir para um lugar mais onde não tem essa incidência de inverno e verão, é sempre verão. Então tu consegue fazer férias maravilhosas, fugir do frio e tal, aqui do sul. E também consegue fazer férias no frio maravilhoso aqui na nossa Serra Gaúcha, tanto em Bento, né, que a gente conhece, Gramado, Canela, que todo mundo de fora do estado fala e elogia muito essa nossa região. A ociosidade como uma coisa permanente, ela é muito ruim para o ser humano. Tem muita gente, eu tenho vários amigos que faleceram, morreram, porque eles trabalharam a vida toda e daqui a pouco eles, sem ter essa percepção dessas coisas, eles pararam de trabalhar e não fizeram absolutamente nada, ou seja, morreram. A maioria deles morreu já por causa disso. Quer dizer, eu vejo assim que a ociosidade ela é fundamental, você saber dosar a questão de quando ser ocioso, de que maneira ser ocioso, né? Por quanto tempo vai ter essa ociosidade, porque ela pode ser realmente um fator incentivador, vai te dar mais gás para as coisas, mas também ela pode decretar uma certa falta do que fazer e você ter um problema, digamos assim, uma decadência intelectual, uma decadência mental e corporal, e aí você acaba falecendo. Vários amigos meus fizeram isso aí e acabaram falecendo. Então, eu acho que tu tem essa produtividade, tu parou de trabalhar, eu estou aposentado há 10 anos, mas nunca trabalhei tanto quanto agora, só que de maneira diferente. Quer dizer, eu faço meus períodos de descanso, né? Quer dizer, tu tem essa condição. E é importante que a pessoa tenha essa percepção, né, Saul? Isso é um conceito moderno também, né, Silvio? Porque se tu conversa, a maioria das pessoas que se aposentam, elas sonham se aposentar e não fazer mais nada. E é uma armadilha isso. É verdade. É uma armadilha. Se eu não me engano, era Leonel Brizola que dizia que ia morrer que nem cavalo velho, né, no trecho. E eu comungo dessa ideia, certo? Eu comungo da ideia que nós devemos continuar trabalhando até o final. Até o fim. Agora, logicamente, né, Silvio, coisas que... com outro ritmo, com outra perspectiva. Quando eu trabalhei como gestor público, e foi um período bem longo da minha carreira, eu via muitas pessoas, funcionários públicos, se aposentarem. E eu via assim, estampado na felicidade daqueles que trocavam de ramo. Era momento de fazer outra coisa, se dedicar a uma área que eles gostavam, sei lá, fazer doce, certo? E ali eles tocavam a vida. Tinham um rendimento do salário de aposentado, mais o rendimento extra. E também vi outros que realmente entraram para dentro do pijama e também para dentro de um copo de uísque e dali foram para o caixão. E rapidamente, sabe, um par de anos assim, a pessoa estava acabada. Inclusive, intelectualmente diferente, mais lento, mais devagar. E isso foram coisas que me marcaram muito. Eu também, Silvio, vou trabalhar até quando der. Na verdade, quer dizer, o trabalho, tem vários, eu li vários livros dessa área, tu é um cara que lê muito também nessa área, e a maioria dos sociólogos, das pessoas que trabalham a questão do comportamento, da ciência comportamental,
que ela existe, a ciência comportamental, ela identifica o seguinte, que a coisa que mais realiza o ser humano, sabe o que é o primeiro número 1? Trabalho produtivo. O trabalho produtivo significa o quê? Quando você tem o seu trabalho, e esse trabalho não apenas satisfaz a ti, mas ele é expandido pela sociedade, você faz o bem para a sociedade. Então, esse é o trabalho produtivo. Sem que tu tenha isso aí, as demais questões, elas ficam subalternas. Então, o trabalho realmente é fundamental. Saiu um estudo, eu não sei se foi pela Universidade de Harvard, mas que a idade mais produtiva do ser humano é dos 60 aos 70. É da Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard está desenvolvendo uma série de questões na área da espiritualidade. É a primeira universidade no mundo a fazer isso. Já faz há 20 anos, né? Então, ele faz vários estudos aí sobre a pessoa que tem uma certa espiritualidade e que desenvolvem isso, elas duram mais, têm uma vida mais feliz, né? E assim como dizia o Aristóteles, a eudaimonia de Aristóteles, eles citam isso aí, que eles buscam exatamente a eudaimonia que Aristóteles pregava. O que é isso? É ter uma vida plena e feliz. O que é uma vida plena e feliz? Tu tá bem com a tua vida, com a tua família, tu tá bem contigo mesmo, tu ter momentos de lazer, de renovação e tal, e feliz, aí tu vive feliz. Então, a Universidade de Harvard está fazendo exatamente isso, como tu citaste. Então, quem puder, entre lá no site da Universidade de Harvard, tem estudos maravilhosos sobre isso. E depois a segunda fase mais produtiva da vida do ser humano é dos 70 aos 80, vê se pode. Tô aí. Então, exatamente. Então, as pessoas pensam assim, e isso também é um conceito do novo século, né? Uhum. Porque as pessoas com 40 anos no século passado se achavam velhas. Né? E hoje, analisando nisso, ainda as pessoas de 40 anos estão há 20 anos da idade mais produtiva. Sabe? E a terceira idade mais produtiva, então, segundo esse estudo, é dos 50 aos 60. Ou seja, a produtividade do ser humano acontece mesmo a partir dos 50 anos. E aí, o que acontece no nosso país? A gente manda as pessoas embora para dentro do pijama. Quanto mais ela vai ser produtiva. Exatamente. E aí começa, por exemplo, o jovem é mais produtivo, né? É que existem as gerações, existem os melhores posicionamentos dentro dos objetivos da empresa. Então, tu tem um plano estratégico, tu precisa atingir algumas metas e tu tem que colocar pessoas estratégicas nesses pontos para atingir metas. É importante ter uma pessoa com experiência, é importante ter uma pessoa com mais vigor por resultado, certo? É importante tu ter no jogo, que nem o jogo de futebol, se tu tiver todos os atacantes, tu não tem um bom time, tu tem que ter cada um dentro da sua área. E a faixa etária, ela é uma coisa primordial para se colocar na estratégia de um time. Nós lá temos pessoas mais velhas que trabalham conosco e tem pessoas mais novas que todos eles juntos criam uma sinergia e jogam um bolão e fazem gol e têm o sucesso que a gente precisa. Atingindo as metas, né, Silvio? Que é muito importante ter objetivos. Só para encerrar com relação a isso, eu acredito que as pessoas acabam perdendo o vigor porque perdem objetivos. Tu não tem mais nada para fazer, na tua cabeça tu já encerrou a tua questão profissional, tem algumas questões familiares que tu acabou não resolvendo ao longo da vida, começa a dar uma desesperança e essa desesperança fatalmente te leva para o final, cedo. Eu já estou acima do 7.0. Então, eu fico pensando assim, eu li muito, eu tenho já conversando pessoalmente, eu tenho registrado, eu já li mais de 2.300 livros, que é pouco livro em relação, por exemplo, a vários amigos meus que leram mais de 5.000 livros na vida deles. E a leitura, quando chega no momento em que tu pode hoje aproveitar a leitura integralmente, né? O celular, por exemplo, quando eu vou ler, eu li um livro hoje, que até mostrei aqui no programa O Poder da Mente, essa semana eu li todo esse livro, que já li lá antigamente vários livros sobre isso, entendeu? Então, tu te voltar para um segmento que é fundamental, sobretudo numa idade que tu estás, uma idade mais provecta, ou seja, você desenvolver tudo aquilo que a mente te proporciona, que é uma coisa extraordinária. Nós não temos a mínima noção do que é o poder da mente, né? O poder da mente para tudo, para te afastar de doenças, te afastar do medo, te afastar de todas as coisas, as armadilhas que o mundo te oferece. Então, nós não temos... Há um estudo que diz que nós usamos apenas 2% da potencialidade da mente. E a mente é o instrumento mais poderoso que nós temos. É imunológico, é perceptivo, é tudo. Então, hoje, eu me dedico muito a isso aí, entendeu? Livro nessa área. Eu sou formado em economia, sou mestre em economia e tal, mas hoje, essa coisa, essa possibilidade... Então, é um campo extraordinário. E tu vê que muitas pessoas, elas hoje estão
nessa idade de 40, 50 anos, doentes, desesperançadas da vida, infelizes, por quê? Porque elas não tiveram essa percepção, né, de como usar o seu poder que tem dentro de si. Né? Então, por questões das armadilhas da vida, pela infelicidade da vida, por questões que aconteceram, fantasmas que acontecem aí na vida de cada um, essa pessoa não soube superar isto. E é fantástico quando tu tem essa possibilidade. Na minha tese de doutorado, Silvio, eu trouxe a espiritualidade, já falei várias vezes no programa, né? E trago um estudo com profissionais bem-sucedidos que não precisam mais de dinheiro para sobreviver. E ali a gente fez eu não posso divulgar, né, porque eu estou defendendo exatamente agora, dentro desse mês, mas as pessoas mais espiritualizadas, elas são mais felizes. Essa conclusão, A Universidade de Harvard chegou a essa conclusão, a partir daí. Exatamente, mas isso é uma coisa, assim, indiscutível, né? Principalmente aquelas pessoas que têm um senso de continuidade, que acreditam que a morte ela vai trazer uma continuidade da sua vida. Então, eles não se preocupam em perder o dinheiro, porque eles sabem que o dinheiro porque o caixão não tem gaveta, esse sempre fala, né? Mas eles sabem que a riqueza toda interior que eles têm, que propuseram através de emprego, né? Tem um ali que eu entrevistei, tem mais de 10 mil colaboradores que trabalham na equipe. Ele sabe que aquilo aquilo é só reflexo do que ele pensa, então ele vai levar essa riqueza com ele, então é diferente. São pessoas diferenciadas, né? Em compensação, outros que é o dinheiro só pelo dinheiro, um deles chegou a quase me tirar da sala dele quando eu perguntei: o que vai ser de ti depois da morte? E ele ficou muito abalado com essa resposta, com essa pergunta, e ele disse, quase deu a entender que ele não ia morrer. Sabe? Eterno, né? Ou seja, ele não acredita nessa possibilidade. Aliás, tem vários livros, a própria Universidade de Harvard tem, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz, tem um livro que é muito famoso e tal, a maioria das pessoas talvez que estejam Tem até uma palestra no YouTube sobre isso. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então, tem vários livros nesse segmento, tem uma obra muito grande, tá, uma literatura muito grande disso, mas há uma conclusão em todos eles que é comum, ou seja, as pessoas, eles fizeram uma pesquisa sobre os mais ricos do mundo, nenhum deles é feliz. Se tu colocar a questão da felicidade do ponto de vista de autossuficiência deles, quer dizer, o cara é feliz quando tu tem as tuas necessidades, quando tu é dono de si próprio e tu não depende do mundo para viver e para se sentir, ter essa percepção de felicidade. Então, são exatamente as pessoas que menos recursos têm, porque elas chegaram nessa percepção espiritual que o rico normalmente não tem, porque ele está com a percepção dele, o fruto dele, a preocupação dele é a riqueza, ele está no bem material e não espiritual. Então, isso, graças a Deus, as universidades do mundo inteiro, Harvard é o grande epicentro disso, estão começando a desenvolver isso, que eu acho que o ser humano precisa olhar também o seu lado espiritual. Mas se nós pensarmos só no ponto de vista financeiro, os extremos são muito desafiadores, né? Quem não tem nada... E quem tem tudo. E quem tem muito. E além do que precisa. Até pelas relações, né, Silvio? Porque imagina assim, quem tem muito, né? As pessoas que se aproximam, os interesses, a vida ela tem uma certa complexidade. E as pessoas que não têm nada têm muita fragilidade, né? Fica muito frágil socialmente. Então, os extremos, eles são muito, muito desafiadores. E tu não consegue desenvolver espiritualidade, principalmente se tu não tem uma base, né, que é aquilo que o psicólogo Maslow fala na pirâmide, né? Abraham Maslow. Abraham Maslow, tu fala sobre a base, né, das necessidades fisiológicas e das necessidades de segurança. Pelo menos eu acredito nisso, né? A espiritualidade parte do princípio de pessoas que tenham essa base já desenvolvida. Até a professora Dana Zohar, ela inverte a pirâmide de Maslow, né? Porque ela diz que tem 2 bilhões de seres humanos, que são os seres humanos que têm as necessidades, dos 7, 2 têm as necessidades básicas atendidas, então poderiam trabalhar já para a autorrealização, que é o que tu faz aqui no programa, né? Tu te autorrealiza, tu traz as informações que as pessoas precisam, procura trazer um serviço à sociedade e, logicamente, para isso, as tuas necessidades fisiológicas e segurança estão atendidas. A própria psicologia... É bem interessante esses estudos. Com certeza. A própria psicologia pega a partir de Freud, depois Carl Jung, né, Carl Rogers,
E o Abraham Maslow, que para mim ele evoluiu muito, a questão da psicologia do ponto de vista prática. E a década de 70, Maslow. É Maslow. Então, eu acho que essa evolução, ela vem exatamente preencher essa necessidade do ser humano hoje, que nós temos tudo que nós queremos e não somos felizes. Por quê? Aí é que entra o Abraham Maslow, o Carl Rogers, Carl Jung e tal. O Freud eu tiro da coisa porque o Freud estava preocupado mais com a questão sexual aí do ser humano. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esta evolução é importante, né, para nós, como seres humanos, saber onde é que está o ponto da felicidade, buscar isso aí. E ela está dentro de nós. Exatamente. Eu estava falando do Freud, né? O Viktor Frankl foi um autor posterior que trouxe uma contribuição muito boa, né? Uma contribuição muito boa. E da década de 70 ainda tem o ciclo de Kolbe, que é a base. Agora não está se falando muito em coach. Todo mundo acabou virando um pouco de coach, né, Silvio? Banalizou um pouco uma ciência bem interessante. Mas por trás do coach está o Kolbe, né? Se botar lá no Google ciclo de Kolbe, o ciclo de Kolbe ele trabalha muito assim o que tu está vivendo e se vale a pena, né? Tu seguir nessa linha. E muitas coisas que a gente vive, experiências que a gente tem, realmente tu não para pensar se vale a pena. Perfeito. Então, o Kolbe foi muito assim, inteligente nesse sentido. Vamos voltar sobre esse assunto, que é um assunto importante. Saulo, muito obrigado pela tua presença aqui. Prazer, sempre. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Uma boa semana. O Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.